tenho a certeza de que você já ouviu ou já leu a passagem escrita na Bíblia em Gênesis 3:1. E Deus disse que haja luz. A Bíblia chama Deus de o Pai das luzes, Tiago 1,17. Portanto, pelo que eu acredito que somente Ele compreende perfeitamente a luz, e os textos indicados deixam claro que a luz é uma das incontáveis obras de Deus. Até neste livro, como Guardiã da Fotografia, eu falo sobre uma das grandes criações de Deus, né? A luz. E como fotógrafo, eu preciso da luz. Portanto, como compreender a luz, eu explico aqui no livro, como você pode compreender a luz e tirar o maior partido dela. Portanto, no que diz à iluminação, nós os fotógrafos constantemente recorremos, não é, às máquinas fotográficas para fazer um excelente trabalho. Certa vez, uma apresentadora, que é a Dinamene da TPA, numa entrevista que ela concedeu-me, ela perguntou-me se um dia os telefones vão suplantar as câmeras fotográficas. Bom, a resposta é não. Mas as duas tecnologias podem e poderão provavelmente existir. Mas a verdade é que com esta câmera fotográfica eu tenho acesso a um montão de recursos que com um telefone tu não tens. Por outro lado, se quiseres crescer no mundo da fotografia, vais ter que recorrer mesmo a uma câmera fotográfica. E ainda assim, meu irmão, minha amiga, não é, de certa forma, sensato você fotografar, por exemplo, uma atividade presidencial com o seu telefone, por mais que seja um iPhone, não vai cair bem, né, na entidade. Photograph me with cell phone, cai mal, né? Mas com uma câmera fotográfica, claro que a entidade governamental vai sentir que sim, está a ser valorizada, está a ser fotografada. Portanto, para quem quer crescer no ramo da fotografia, vai ter que recorrer. Aqui tenho o domínio da luz e aqui eu tenho o processamento da fotografia. E, bem mais, com isto eu consigo mostrar para você que eu sou profissional. Basta pegar uma câmera dessa, dominá-la para tirar qualquer dúvida quanto a se ele é ou não profissional. Sim, telefones são potentes, telefones têm boa resolução, mas ainda assim não encostam nas câmeras fotográficas. Tu não vais encontrar um telefone de $4.000 ou de 4 milhões de kwanzas, mas vais encontrar uma câmera fotográfica só a câmera a este valor. Por quê? Porque isto não tem muito mais a dar um fotógrafo do que um telefone. Mesmo que eu, Dom Semedo, esteja a fotografar com um telefone algum evento, alguma coisa, mas não vai cair bem ao meu cliente. Só isso. Portanto, neste livro, como ganhar com a fotografia, eu explico. A luz tem várias etapas. Tu tens a luz suave, que é esta que eu tenho aqui no estúdio. Tu tens a luz dura, segundo, que é a luz, por exemplo, do sol, quando está no pico e numa época de verão. Depois tu tens a luz artificial, não é? Tu tens luz dura, luz suave, luz artificial e, por conseguinte, a quarta, tu tens a luz natural. Vamos aqui dizer em termos simples, vou falar das duas luzes, natural e artificial. Eu aqui tenho iluminação que representa luz artificial e tonalidade, tons de cor fria, representam lua, é como se estivesse no espaço noturno e a gravar. Todavia, eu posso ainda assim usar filtros e dar a impressão de que estou num espaço aberto com iluminação a nível solar. Portanto, eu tenho a luz, tenho temperaturas de cores na luz, elas podem representar exatamente calor ou sol, podem representar exatamente a lua ou noite. Isto nós encontramos na luz. Além destas questões da coloração e da temperatura de cor, também nós temos as próprias cores que têm significados. Você pode ver no meu vídeo que eu tenho uma luz colorida, um feixe de luz colorido por trás. Portanto, como fotógrafo, e se calhar um pouco mais à frente do que os outros, tem pessoas que estão a entrar agora na fotografia, o meu conselho é: saiba a importância das cores antes de usá-la na animação fotográfica. Saiba o significado das cores antes de fotografar alguém. No meu livro, Como Guide com a Fotografia, eu falo do efeito das cores nas pessoas e o significado das cores no ambiente natural. Por exemplo,
o verde na natureza, além do verde do capim ou das plantas, o verde nos animais é ATT. Mas no reino humano significa dizer avança. Portanto, ela para o reino animal significa atenção verde. São animais que provavelmente são venenosos, essas cores todas. Representam perigo, vermelho. Aqui, entre os humanos, o vermelho sim, representa também perigo para. No reino animal também a mesma coisa. Mas atenção, a cor vermelha é uma cor que deixa o sentido, tanto dos animais como dos humanos, um pouco fora de controle. Pode pensar que não, e cientificamente eu falo sobre isso no livro, precisa daquele livro para ler. Eu falo sobre como você deve dosear as cores. Você não vai encontrar num salão de festa decorado, a vermelho, vai encontrar. Por quê? Porque as pessoas não se sentem bem com a cor vermelha assim excessiva. Precisa ser um pouco doseado por aí adiante. O vermelho não é uma cor muito utilizada. E na nossa bandeira nós temos o tom vermelho com um significado. Temos o preto, que é uma cor neutra, que é uma cor adaptável. Exatamente, o preto é uma cor. Não é? O universo é preto, é a cor. Portanto, precisamos ter primeiro esta compreensão sobre a iluminação. No vídeo 2 eu falo sobre a iluminação. Você precisa saber que a luz pode ser suave, intensa aqui, mas eu não consigo olhar porque é muito intensa. Depois tu precisa saber que ela pode ser dura, essa a princípio é suave, mas se eu olhar para ela por muito tempo, a minha retina fecha. E os nossos olhos entram em sentido de proteção. Mas é o seguinte, se tiver perante a luz solar, aquela luz muito intensa, das 12, por exemplo, você vai franzir os olhos, é uma medida de proteção dos nossos olhos. O nosso cérebro protege e, em reforço, a nossa retina fecha. O mesmo acontece com as câmeras fotográficas. Se eu estiver num ambiente em que eu tenho muita luz, eu vou ter que fechar o diafragma, que é o mesmo que a retina, para que a minha fotografia tenha exposição de luz balanceada. Nos meus vídeos já falei sobre isso, que é luz balanceada. Então agora faça a sua parte em procurar os meus vídeos, o que significa exposição balanceada, ou adquira o meu livro, que eu também explico aqui. Por que eu preciso de compreender a iluminação? Porque a fotografia é feita com base na iluminação, não existe fotografia sem luz, ok? Então você, para poder fazer fotografias tipo como do Dom Smith, você precisa entender bem como a luz funciona. Percebendo bem como a luz funciona, você é master, você consegue contornar quando a luz está muito dura, ou simplesmente deixar-se levar quando tem uma luz suave. Eu digo, poder fotografar de dia ou de noite sem o uso do flash depende muito da sua compreensão sobre a luz, sobre a câmera, sobre a lente. Daí que recomendo vivamente assim aprender um pouco mais do que sair só por aí a fotografar. Para pessoas que são autônomas, entendo que são autodidatas, próprio. Good as good as it is, because we need to be capable to understand, to provide or to learn without a coach, without a master behind us. Anyhow, you need a coach. You need somebody to lead you, to show you the way, how to do and do it good and do it better. All of that, so that you can achieve goals like me, staying a photographer for long years that I am. More than 20 years that I'm a photographer. So I'm well made it now. No. Seems like a role model, yeah. Então você precisa lidar com pessoas que já dominam a fotografia, assim como eu, muitos anos. E provavelmente há sempre alguns pormenores, alguns detalhes que você não domina. Então com a envolvência você vai entender. É o que o Arantes fez. O Arantes ligou para mim, bom, eu preciso fazer uma formação contigo. Ele está fazendo 3 cursos comigo. Curso de edição, filmagem e fotografia. O Arantes já tem algum conhecimento sobre isso, veja, a humildade dele. Mesmo assim, achou que o que eu sei talvez não é o suficiente para eu enveredar. E hoje digo assim que é bom que as pessoas procurem o máximo de conhecimento possível, procurem pessoas que de alguma forma possam ajudar a compreender o conhecimento e se calhar darem melhor com o conhecimento, dar assim like you're born for that and all of that.
pretty simple like that. We need each other, you know? That's the point. You need to learn with me. Not a hand, I need your budget. Yeah, that's the point. Yeah. Então a ideia é essa, né? Arantes tá aí, tá vivo bem, meu mano, meu companheiro, meu compatriota, I love him. Yeah, and he know that. He know that I love him so much. He's pretty good with me. He's my brother, you know, my brother. Yeah, the same blood. You know I love you, dude. and I know you love me as well. Yeah, tanto precisamos de alguma forma aprender juntos. O que eu poderia passar aqui a nível de iluminação é isto. E voltar aqui a referir, né? Depois de você ter esse domínio, que isso é luz suave, a luz muito agressiva aos olhos, que faz com que os olhos vão frangir aqui a testa e depois fechar a retina automaticamente, isso naturalmente acontece. Isso é luz dura, e depois das luzes tem a luz natural, tem a luz artificial, e que estamos aqui nesse estúdio, por exemplo, a luz artificial, se pudesse gravar lá fora seria a luz natural, e que a luz natural tem duas vertentes, tem o sol, tem as estrelas, tem a lua, e por aí adiante. E em casa nós temos as luzes como essas contínuas, depois temos a luz da vela, anyway, ou das lanternas, é tudo luz. Porém, você precisa perceber que tu tens que utilizar vários pontos de iluminação que são o key light, que é a luz principal, tu tens a fill light, que é a luz de crescimento, tu tens o backlight, que é a luz de fundo, e você pode utilizar a luz de fundo, por exemplo, eu tenho aqui uma barra de iluminação a cor, que estou a usar como luz de fundo para dar aquele retoque. Depois eu tenho várias luzes, essa é a minha luz principal, a câmera está aí, tenho mais uma luz de preenchimento, está a uma dada distância, depois tenho mais uma lâmpada aí, que é a luz de recorte, já está uma dada distância, tenho uma luz de cima, e é mesmo assim, depois tenho luz cá no teto, não faz mal, tu podes ter quanta luz, quanto de luz tu puderes, desde que você saiba como dosear isso na câmera. E estudo de televisão há muita iluminação mesmo, chamamos 3D light, que faz com que você fique surrounded by all the illumination that you can have. So, it's no problem with that, as long as you can deal with that, for sure. Mas é isto, né? É assim que funciona a iluminação, e depois isso faz com que eu consiga ter uma luz pipocada. A minha fotografia faço ter fotografias bonitas e espetaculares. Depois, conforme você pode ver, estou a fotografar aqui a 50 de velocidade, porque posso aumentar mais, porque tem muita luz. E é só isso, isto também dá a possibilidade de você fotografar sem o flash. Por exemplo, eu sou uma das pessoas que tem tido muitos privilégios, no caso de fotografar empresas de Estado, mesmo empresas que já têm fotógrafos, e eu vou falar sobre isso nas próximas ocasiões, mas tenho tido esse privilégio, e as pessoas que me contratam para fotografar esses eventos, não vou citar aqui a entidade para não ferir sensibilidade, ok? Porque as pessoas têm ciúmes por tudo e por nada, mas ainda assim eu uso normalmente, eu faço fotografia sem recorrência ao flash. E assim, quando você domina a luz, a lente, a câmera, knowledge, yep, you're a master. Então, espero que tenhas aprendido alguma coisa. Falei algo que provavelmente venha a ser útil para quem achar bom aprender sobre fotografia. E te peço assim. You will not forget the best your home point comes to better track. And I still got love for you. And for photography as well. See ya. Ubuntu. I like you.